Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem, galera? Boa tarde. Então, retomando aqui o nosso projeto, né, que a gente iniciou no ano de 2025, que a gente tem para dizer que, na verdade, o ano de 2025 não foi muito fácil, né? Foi um ano pesado, né? Um ano que, para as pessoas que estão iniciando projetos e tudo mais, né? Como a gente pode se enquadrar nisso, né? Exatamente. Não é fácil, né? A gente está num cenário muito inseguro, mas vamos lá, né? Estamos entrando num ano novo, né? 2026, apesar de que já estamos aí em fevereiro, né? 2 de fevereiro. Isso aí. A gente tem que entrar com o pé direito. Isso aí, então, a gente está recomeçando aí os nossos vídeos, né? Trazendo o primeiro vídeo para o canal de 2026. E com isso a gente vai fazer um apanhado aí, trazer algumas análises, algumas opiniões nossas aí sobre a economia, sobre como foi esse ano também e o que a gente pode esperar para esse 2026. Então, de maneira geral, a gente teve juros altos, taxa Selic lá em cima, ou seja, bom para quem tem um dinheiro aí para investir, que também não é a realidade de muitos brasileiros, né? E também para tomada de crédito, para te fazer um investimento, desde vai construir uma casa, trocar um carro, fazer um investimento no escritório, algo assim. Então o juro fica muito mais caro, às vezes travando a economia, né, de modo geral, inflação lá em cima. A gente pode trazer também pontos do crédito rural. Trazendo para uma realidade mais nossa aqui isso, também, mais né? Regional. Que na nossa região é essencialmente agrícola. Exatamente. Né? Então, isso, de certa forma, impacta de maneira direta, né? O produtor, né? O empreendedor de maneira geral, né? Não são só produtores rurais, mas como para ficar mais fácil a compreensão, né? Para o pessoal da nossa região, em especial o produtor. Então, a agricultura que já vem enfrentando aí uma série mais de 3 anos ruins, né? De estiagem, né? E quando não é estiagem, são as enchentes ali que acabaram e as chuvas que acabaram danificando consideravelmente, né? As lavouras, né? E tudo mais. Então, a situação e a perspectiva não é muito fácil, né? Desafiadora, né? Um cenário bem inseguro, mas que temos que passar. Né? Exatamente. Então, de modo geral, como o Ricardo falou, não só para produtores, mas como para empreendedores, também isso afeta diretamente. Muitas vezes tu tem que reduzir custo de funcionários, às vezes tu acaba deixando de adquirir algum produto, ou tanto para revenda ou quanto para aplicação lá na sua lavoura, na sua propriedade. Então, isso de modo geral, e com o crédito caro, digamos assim, para te pegar, isso acaba travando a economia, né? Às vezes tu deixa para depois e acaba não fazendo como era o teu planejado. E a gente pode pegar também a própria Selic, né, que a gente comentou, foi mantida agora num patamar 15% ao ano, né, alto. Então, nós estávamos falando, né, trazendo novamente para a nossa realidade, né, do produtor rural, as próprias instituições financeiras, de maneira geral, vêm dificultando, né, o crédito, vem dificultando, vem burocratizando mais, são maiores exigências, mais garantias, né? Então isso vem prejudicando o produtor, né? E aquela coisa, o produtor que sempre pagou certo ali, a própria empresa, enfim, de maneira geral, hoje aquela empresa, o produtor que sempre pagou certo, hoje já pede um prazo para pagar, né? E a economia, como a gente sabe, ela é uma corrente, é uma sucessão, né? É uma cadeia que, quando quebra um elo ali, fica difícil, né? a se manter. E aí que acontece, aí que vem os problemas, né? Aí que desencadeiam os problemas, porque daí isso afeta o comércio de maneira geral, né? A gente, né, como profissionais autônomos também, o Eduardo, né, no escritório de contabilidade, e eu como advogado, a gente também é afetado pela inadimplência, né, de clientes, enfim, e muitos se encontram nessa situação, né, prejudicados pela estiagem, enfim, falando da nossa região, que é essencialmente agrícola, né, prejudicados pela estiagem,
faltas de vendas, enfim, dos seus produtos, né? Certo. É isso aí, então, como o Ricardo bem colocou aqui, é uma corrente, acho que tu colocou muito bem isso. Então, a gente trazendo para a nossa realidade, tanto de produtores como de empresários, situação tributária também muito difícil no Brasil, a gente já paga muito juro, então a gente já é um vencedor em estar nesse caos tributário que é o Brasil. Então, por exemplo, a gente tem realidades aqui de muitos produtores também que acabaram tendo endividamento, e a realidade é que hoje o crédito está com mais exigências, como o Ricardo trouxe, mais difícil, mais demorado, e todo mundo acaba pagando a conta. Tem pessoas no meio do caminho que conseguiram honrar seus compromissos, que tinham caixa, mas que estão sofrendo para conseguir aquele crédito. Às vezes daí acaba atrasando lá a empresa obviamente ela vai te cobrar juro, mas ela também vai pegar um crédito no banco, vai pagar juro para o banco, e assim é uma corrente, ou vai ter um corte de custos, cortou o funcionário, deixou de gastar no comércio, deixou de abrir uma empresa comigo aqui, né? De eu ter um cliente a mais na carteira, o Ricardo, consequentemente, ter um serviço extra ali dentro da realidade dele. Então, um cenário desafiador, né? É bem difícil, e essa é a realidade que a gente se encontra hoje. Os bancos exigindo muita documentação, atrasando. Então, essa é a realidade que está hoje. Uma carga tributária, né? A maior arrecadação da história do país, né? Exato. A gente enfim, e a gente tem um cenário onde temos empresas que estão migrando de países, né? A gente pega a Lupo, né? Foi para o Paraguai por questão tributária. Então, isso só prejudica, né? Só vem a prejudicar. Infelizmente. E só fazendo um adendo aqui, inclusive tem muitas empresas cogitando e fazendo estudos de ir para o Paraguai. E às vezes eu não estou falando só de grandes empresas, de Lupo ou de algo assim. Empresas do próprio Rio Grande do Sul, que às vezes tem uma sede operacional na Serra Gaúcha ou algo do tipo, ou de importação, estão estudando ir para Paraguai. Então é para a gente ver como a gente está, né? É um caos, né? Literalmente. Não, enfim, isso para nós, né? E aqui a gente tenta pessoalizar um pouco, mas que talvez muitas pessoas também estejam na realidade, né? Se identifiquem, né? Nós estamos aí, dá para dizer, ainda no início da carreira, né? Exato. Somos uma geração um pouco mais jovem, né? Então que ainda tem muito para remar. E quando a gente se vê adiante, né, um cenário como esse, né, de muita insegurança que dificulta, né, a atividade autônoma, o empresário, enfim, se torna ainda mais desafiador, né? Então, ao mesmo tempo, a gente não pode parar. Né? A gente está aqui continuando, agora em 2025 iniciamos esse novo projeto. Como eu falei, talvez hoje a gente não tenha a melhor estrutura, a melhor técnica, a melhor abordagem, enfim, mas a gente iniciou... A melhor oratória. A gente iniciou com o intuito de que, de alguma maneira, isso aí vá nos fazer evoluir, e a gente, dentro desse próprio projeto, a gente vai seguindo, né? Mas, como eu falei, o cenário é complicado, né? Muitas guerras, né, que a gente está vendo também no país, a nível mundial, né? Isso, direto ou indiretamente, acaba impactando, né, o nosso país. São tarifaços aí, né? Então o investidor fica mais conservador, por exemplo, capital parado, menos investimento produtivo, enfim, é um cenário bem desafiador, como eu falei, mas que a gente não pode parar. Exato, assim como nas nossas profissões, como na vida pessoal, a vida continua, né? Então, e a gente, como um bom brasileiro, né, a gente nunca pode perder a esperança. O ser humano em si tem uma capacidade de adaptação, eu acho que a gente tem que fazer isso. Bem colocado. Tu vai se adequando, né? Vai fazendo de alguma outra maneira, busca parceiros, né? E assim as coisas vão acontecendo. Ideias novas, né? Ideias novas, novas oportunidades. Com reforma tributária também chegando, já mudou muita coisa, mas também vai ter muitas oportunidades, e principalmente para o nosso ramo, da advocacia e da contabilidade, vai ter e está tendo muita oportunidade.
Então, para o pessoal aí também que é estudante ou colega de profissões, já fica aberto aí, né, instigando a estudarem mais também sobre o assunto. Esperamos que um 2026, né, seja muito próspero para todo mundo. A gente espera que, em que pese o cenário, como eu falei, bem desafiador, né, um cenário bem estável, a gente espera que as coisas fluam, né, ainda que com as suas dificuldades, mas que as pessoas consigam dar seus tombos, né, as voltas, Exato. ali conseguir contornar essa situação, né, alguns com um pouco mais de dificuldade, outros menos, mas enfim, que todo mundo consiga, que a economia ainda assim sobreviva, flua bem. A gente tem uma safra aí que pode ser, trazendo novamente para o cenário rural, né, pode ser muito boa, né, está se encaminhando bem, né, talvez não para ser a melhor da história, obviamente, mas saindo de um prejuízo já comparado aos últimos anos, né, exato. Acho que vai ter uma boa evolução. Enfim, ainda tem tempo, ainda precisa da questão demanda dos preços um pouco ruim, né? Tem os preços, né? Mas aquela coisa, precisa colher para depois daí ver, né, se vai vender, como vai vender, enfim. Mas tem que ter o grão, né? Tem que ter o grão, com certeza. Então, mas enfim, isso é uma coisa que a gente espera que todo mundo vá bem, né? Como eu falei, que as coisas fluam. É uma corrente, né? Como a gente falou lá no início. E que todo mundo consiga, ainda com suas dificuldades, né? Consiga os seus objetivos, né? Nesse cenário de instabilidade. Então a gente encerra o vídeo. Fica aí algumas reflexões para vocês. Podem também deixar nos comentários aí o que vocês acharam, quais as suas perspectivas para esse ano de 2026. Sugestões de temas. Enfim, aqui é um espaço bem franco, a gente não tem nada muito profissional ainda para essa área, a gente tem nossos trabalhos, né? Então a gente está aberto a sugestões, pessoal. Fala de temas, enfim, a gente está aqui só trocando uma ideia, dois pontos de vista, reflexões que a gente costuma fazer, né? Como a gente referiu, para vocês. Trazendo para vocês, só externando. Tá bem? Um abraço, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até.